há uma semana e meia. Além dos empurrões e da troca de palavras, o clube arouquense acusa Bruno de Carvalho de ter cuspido para a cara de Carlos Pinho. O presidente dos Leões diz que é apenas fumo do cigarro eletrónico. Entretanto, de um lado e do outro pedem-se castigos. Cada clube tem a sua própria versão dos factos. O advogado Fernando Veiga Gomes, especialista em Direito Desportivo, está agora na edição da noite. Boa noite, Sr. Bem-vindo. Boa noite, Fernando Gomes. Antes de mais, pergunto-lhe, depois das várias versões que já ouvimos aqui, de um lado e do outro, como é que as instâncias desportivas vão analisar o caso e com que possíveis decisões? Bem, isso ainda muita água vai correr debaixo das pontes, não é? Como se costuma dizer. Não sabemos exatamente como é que eles vão avaliar esta prova, que para já apenas o que temos são as imagens. Mas há aqui uma prova também importante a produzir, que é a prova testemunhal. Aquelas pessoas que ali estiveram envolvidas serão com certeza indicadas pelas partes no processo disciplinar e serão ouvidas no próprio processo disciplinar. Portanto, isso é uma parte muito importante da prova que está por fazer e que nós não temos. E, portanto, isso é um aspecto decisivo, porque vemos imagens, mas também há palavras que são dirigidas e, portanto, podem enquadrar ou não determinado tipo de ilícitos disciplinares em termos daquilo que é o regulamento disciplinar da Liga e as respectivas sanções. Estamos a falar de toda a gente que aparece ali naquelas imagens, jogadores, dirigentes desportivos, PSP também, toda a gente que aparece naquele momento. Quer dizer, caberá a cada um dos envolvidos depois de levar para o processo as próprias testemunhas que serão ouvidas. Mas o que eu queria aqui dizer, que penso que é importante, é que, pelo que nós percebemos, pelas imagens, estão aqui em causa vários tipos diferentes e depois teremos que ver como é que a própria Comissão de Instrução de Inquéritos da Liga irá avaliar essa. Por um lado temos aquilo que são infrações disciplinares consideradas muito graves, que podem ser agressões ou tentativas de agressão. Portanto, há aqui várias. Portanto, acho que é óbvio que houve tentativas de agressão e que só não se chegaram mesmo a vias de facto, como se costuma dizer, porque foram afastados pelas pessoas que estavam presentes no local, os dois visados. Há uma quase agressão ao tal assistente de recinto desportivo, ao ARD. Depois há ali, e portanto isso são as tais infrações muito graves, agressões ou tentativas de agressões. Não sabemos exatamente como é que elas vão ser depois avaliadas pela Comissão de Instrutores da Liga. Depois temos aqui, parece-me, dá a ideia, não sei se a Comissão irá por aí também, aquilo que eu acho que é um incitamento à indisciplina. A dada altura vemos o Presidente Arouca a chamar mais pessoas para irem ao local e, portanto, vêm jogadores e outros dirigentes. Sobre esse facto, ele estará a chamar os delegados da Liga também para tomarem nota daquilo que estaria a acontecer. Ou seja, isso não se percebe. Não se percebe, isso é algo que a prova testemunhal é que irá, no fundo, esclarecer essa dúvida, se há aí mais uma outra infração disciplinar. Portanto, tudo isso junto... Mas só para acabar, Pedro, peço desculpa. Depois, há ainda também uma infração grave, que essa que eu penso que é óbvio, toda a gente percebe, poderá também com a prova testemunhal, mas por aquilo que percebemos das imagens, que é a questão da lesão da honra e da reputação. E, portanto, aí poderá haver injúrias, que não sabemos exatamente quais são, e depois a questão da tal atitude ali de confronto entre os dois presidentes. E que eventuais castigos podem surgir para ambos os presidentes, para um, se para o outro, se para outras pessoas que ali estavam? Os castigos, as penas, recordo o que disse há pouco, estamos a falar de infrações muito graves e as molduras são pesadas. Tanto suspensões, estamos a falar multas. No caso das agressões, suspensões e multas. No caso das agressões ou das tentativas, podem ir de 3 meses a 3 anos, sendo reduzido, só se ficar pela tentativa, a 1/3. No caso do incitamento à indisciplina, podem ir de 6 meses a 18 meses, mais multa. E no caso de haver lesão da honra e da reputação, poderá ir de 1 mês a 1 ano, sendo que no caso de reincidência, eu penso que, tanto num caso como outro, já há reincidência. Ou seja, poderá ter em conta episódios anteriores do género? Sim, outras infrações disciplinares anteriores. As duas pessoas tenham estado envolvidas. Exatamente, e portanto isto tudo junto, isto poderá levar, para além das questões das multas, mas isso, enfim, em princípio os clubes suportarão as mesmas, mas estarão em causa muitos meses de suspensão, seguramente. Portanto, só uma resposta muito rápida. Aquilo que vimos não é pior nem melhor do que aquilo que muitas vezes acontece até dentro dos próprios relevados, com empurrões, troca de palavras injuriosas. Qual é a diferença aqui?
Vamos ver, o regulamento disciplinar tem sanções para os jogadores, para os dirigentes, para os clubes, portanto, elas estão separadas, portanto, têm molduras diferentes e o próprio tipo é diferente daquilo que está previsto no regulamento. Agora, há ali, isto são coisas que não deviam, obviamente, não deviam acontecer, quer dizer, não faz sentido que se chegue a este limite, mas não são, se me pergunta se são muito diferentes das jogadoras, não são muito diferentes. Muitas vezes vemos exatamente este tipo de atitudes dentro do campo. Elas terão que ser avaliadas, como disse. Isto também, agora isto, só também para explicar um bocadinho o procedimento. Isto agora está na Comissão de Instrutores da Liga, haverá depois uma decisão final da secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação e eventuais recursos, depois depende de como for feita a própria decisão, mas isto poderá acabar, tendo em conta que estamos a falar de questões de ética, poderá acabar no Tribunal Arbitral do Desporto e, se assim for, será o primeiro grande teste ao Tribunal Arbitral do Desporto e ao seu funcionamento. Portanto, vamos esperar por essa novidade. Fernando Veiga Gomes. Muito obrigado. Obrigado por ter estado connosco também para nos enquadrar um pouco melhor sobre esta questão jurídica relativa aos incidentes no túnel de Alvalade. E daqui a poucos minutos